posições relativas entre duas circunferências. Então, se vocês pararem para lembrar um pouquinho, nós anteriormente vimos posições relativas entre um ponto e uma circunferência, né? Lembra que ele podia estar fora dela, dentro dela ou nela própria. Vimos também posições relativas entre uma circunferência, né, e uma reta, né? A reta podia não tocar na circunferência, tocar duas vezes, que seria secante, ou tocar uma vez só, que seria tangente. E agora, para finalizar esse tema, vamos ver posições relativas entre duas circunferências. Ou seja, se eu tiver duas circunferências, uma, duas, quais são os tipos de posições que podem existir entre elas? A gente pode pensar, né? É só você pensar. Por exemplo, elas podem não se tocar, ficar uma longe da outra. Ou elas podem, por exemplo, se tocar em dois pontos. Ou elas podem se tocar em um ponto só. Ou elas podem, por exemplo, uma estar dentro da outra. Não é isso? Então é isso tudo que nós vamos ver agora. Vamos começar então com 3 casos clássicos que acontecem nesse assunto. Olha só. Quais são os tipos de classificação aqui que nós temos? Temos 3, ó. Temos duas circunferências que são, ó, externas, ou seja, uma está longe da outra e elas não se tocam. Externas é quando as circunferências não se tocam, tá vendo? E eu desenho aqui, ó, a rosinha clara, C1, significa circunferência 1, e a marronzinha escura, C2, significa circunferência 2, tá bom? E essa circunferência C1, né, ela tem a origem que eu chamei de O1, e a circunferência C2, né, que é a segunda, ela tem a origem que eu chamei de O2, tá? Só para não confundir aqui. Então, externas, elas não se tocam, tá bom? Internas, gente, internas, elas também não se tocam, só que a diferença é que uma está dentro da outra, tá bom? Externas não se tocam e uma está longe da outra. Internas não se tocam e uma está dentro da outra, tá? Está dentro da outra e não se tocam. E também, ó, secantes. Secantes, o nome já diz, né? Lembra? Lembra da reta e da circunferência que eu falei com vocês aqui em cima antes, olha só. Uma circunferência e uma reta. Tocou em 2 pontos, né? Essa reta é o quê? Secante à circunferência. Essa mesma ideia de secante, vamos trazer para cá, ó. Duas circunferências que se tocam, ó, se tocam em 2 pontos. São secantes, tá bom? Então temos essas 3 classificações e temos mais 2 que vamos ver daqui a pouco. Vamos agora estudar, né, a respeito do raio dessas circunferências aqui e também da distância entre elas, tá bom? Vamos chamar de D a distância entre os centros dessas circunferências, tá bom? Vamos ver então aqui, ó, que quem vai ser o D aqui? O D vai ser o pedaço da reta que vai ligar o centro 1 com o centro 2, tá bom? O O1 com o O2. Aqui está então o nosso D, tá vendo? E o que nós podemos falar desse D, gente? A gente vai estar sempre comparando esse D com os raios das circunferências, tá bom? Repara, ó, aonde está o raio dessa circunferência aqui? Vou chamar de R2, tá? Circunferência 2 é raio 2. Então, ó, ele está aqui, ó. Aqui está o raio dele, ó. É o raio 2, tá bom? Raio 2. E aonde está o raio 1? O raio 1 também está aqui, ó. Ele liga daqui para qualquer ponto da circunferência. O raio 1. Tá vendo? Então, ó, repara uma coisa. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho o raio 1. Não é isso? E daqui até aqui eu tenho o raio 2. Não é isso? Então, repara. O D, que ele vai daqui até aqui, ele é maior do que R1 mais R2. Tá bom? Então, a gente pode falar isso sobre ele. O D é maior do que se eu somar R1 com R2. Tá bom? Essa aqui é a parte importante. Sempre que o D for maior que a soma dos raios, nós vamos ter que essas circunferências elas não se tocam, tá bom? E são externas, tá bom? Agora vamos ver aqui esse caso, ó. Cadê o meu D aqui? O meu D aqui tá muito pertinho, tá vendo? Ó? O meu D aqui vai ligar O1 com O2, tá vendo? Vai ligar O1 com O2. Esse pedacinho pequenininho aqui é o meu D. Tá bom? Esse pedacinho pequenininho aqui é meu D. Cadê o meu R1, ó? Aqui tá o centro O1, aqui tá o C1. Então, meu R1 tá pra cá, ó. Meu R1 é tudo isso aqui. Tá bom? Tudo isso aqui é meu R1. Vai do centro até um ponto da circunferência. E cadê, por exemplo, o meu R2? Meu R2, ó, ele vai estar aqui, ó. Aqui tá o O2 e aqui tá a C2, ó. A C2 tá aqui. Eu não escrevi, mas essa aqui é C2, ó. C2. Tá bom? Essa aqui, ó. De dentro. Então, ó, o meu R2 vai estar aqui, tá vendo? Aqui vai estar o meu R2, tá bom?
Então, olha só, se eu pegar o R1, tá vendo? E diminuir do R2, que o R2 está aqui, né? Esse aqui é o R2, por exemplo, tá bom? Se eu diminuir do R2, eu vou ter que meu D ainda é menor, tá vendo? Meu D é só esse pedacinho aqui, ó, pequenininho. Então, para circunferências que não se tocam e são internas, a distância entre os centros delas vai ser menor do que a soma, tá bom? Desculpa, vai ser menor do que a diferença entre R1 e R2, tá bom? Então, ó, circunferências que são internas e não se tocam. A distância entre os centros delas vai ser menor do que a diferença entre os raios, R1 menos R2, tá bom? R1 sempre sendo o raio que dá maior, tá bom? Vamos ver agora, nesse caso, então, das circunferências sendo secantes, né? Quando elas se tocam em dois pontos, vamos ter que o nosso D está onde? O nosso D está aqui, né? Ligando O1 com O2, os centros das circunferências. Aqui está o nosso D, tá vendo? Vamos pensar então qual é a condição do nosso D. Repara que quem aqui é o R1, é o raio 1, tá vendo? O raio 1, ele vai do O1 até C1. Então, ó, tudo isso aqui até aqui é o raio 1, tá bom? Repara que é bastante coisa, né? É bastante coisa do D, porque D é toda essa partinha preta aqui. E cadê o R2? O R2 ele vai daqui, né, da O2 até o ponto da C2. Até aqui, tá bom? Então, daqui até aqui, né? Daqui até aqui é o R2, tá bom? Então, repara que o D, ele é menor do que a soma dos dois. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. D é menor do que a soma de R1 com R2, tá bom? E, ao mesmo tempo, por exemplo, ó, como R1 é isso aqui e R2 é isso aqui, se eu diminuir os dois, R1 menos R2, eu vou ter que D é maior do que isso, tá bom? Quando eu diminuo R1 menos R2, eu vou ter um pedaço que o D é maior do que ele. Então, o D ele é menor do que a soma dos raios, mas ele é maior do que a diferença entre eles, tá bom? Então, quando as circunferências são secantes, tá vendo? O D ele é menor do que a soma dos raios e ele é maior, tá vendo? Do que a diferença entre os raios. Vamos agora ver mais dois casos super interessantes de posições possíveis entre as circunferências. Lembrando sempre do caso das retas, não é isso? Olha só, aqui é uma reta tangente, uma reta secante aqui a circunferência, né? Toca ela em dois pontos. Temos aqui o caso das circunferências tangentes. Mas lembra que também, por exemplo, a reta pode estar nem tocando na circunferência, que é a reta exterior. Mas temos aqui também um caso das circunferências exteriores, tá? Vamos sempre estar fazendo relação entre tudo que nós vimos, do ponto de circunferência, reta e circunferência e agora duas circunferências. Falta qual caso, então, para reta e circunferência? Falta o caso da tangência, não é isso? Da tangência, ou seja, da reta tocar a circunferência num ponto só. Então vamos agora estudar esses dois casos, essas duas possibilidades entre as circunferências, elas serem tangentes, ou seja, elas se tocarem em um único ponto, em um ponto só, tá bom? E está aqui esse caso, olha só, circunferências tangentes. Só que, ó, temos duas possibilidades. Por quê? Como é tangente, quer dizer que vai se tocar em um ponto só. Só que elas podem se tocar em um ponto só de duas maneiras diferentes. Elas podem ser tangentes exteriores, ou seja, quando uma não está dentro da outra, uma está fora da outra, mas é tangente, então se toca. Então, esse caso aqui é esse que nós estamos mostrando aqui, tangentes exteriores. E também tem o caso, ó, das tangentes interiores. Olha, se é tangente, se toca no ponto só. E se é interior, uma está dentro da outra, tá vendo? Então, uma está dentro da outra e elas se tocam num ponto só. E aqui, uma está fora da outra e se tocam num ponto só. Vamos, então, trabalhar aqui com o nosso D, né? O nosso D, ele vai ligar sempre os centros, ó, o O1 e o O2. Então, vamos ligar aqui, ó, O1 e O2, que vai ser o nosso D. Aqui está, então, o nosso D, tá vendo? E vamos agora relacionar ele com quem? Com os raios, não é isso? Vamos ver aqui onde está o nosso raio R2, o raio dessa circunferência aqui. O raio dessa circunferência está aqui, ó. Ele vai daqui até um ponto da circunferência. Até aqui, por exemplo, o ponto A, né? Porque o ponto A, ele é da circunferência 2 e da 1 também, né? O ponto A pertence às duas, é onde elas se tocam. Então aqui está o R2.
tá bom? E onde está o R1? O R1 vai do centro até um ponto da circunferência, por exemplo, aqui o ponto A. Então, aqui está o nosso R1. Então, repara uma coisa, olha só. O D, gente, é exatamente a soma de R1 com R2. Então, no caso das tangentes exteriores, D vale R1 mais R2. Aqui está. Então, sempre que D for igual a R1 mais R2, as circunferências são tangentes exteriores. Uma está fora da outra, mas elas se tocam num ponto só. Vamos agora estudar o caso da tangentes interiores, ou seja, uma está dentro da outra e se tocam num ponto só. Aqui está esse caso, não é isso? E vamos, de novo, né, querer relacionar a distância entre as circunferências, né, com o raio delas. Então, vamos fazer aqui o nosso D, ó, a distância entre os centros das circunferências, né, O1, O2, e relacionar isso com os raios. Então, aqui está o nosso D. E reparem, né, como uma está dentro da outra, o D é pequenininho. Quando uma está fora da outra, o D é maior, tá vendo? Então, vamos querer agora relacionar o D com os raios, tá bom? Então, olha só. Para fazer isso, vamos sempre tentar buscar, né, o raio de acordo com o que vai do centro até o ponto onde elas se tocam. Aqui se toca só num ponto, porque é tangente, e é o ponto A. Então, vamos lá, olha só. De O1 até o A, tá vendo? De O1 até o A, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, eu tenho quem? Eu tenho meu raio 1. Não é isso? Porque foi de O1 até o A. É o raio da circunferência maior, grandona aqui, tá bom? Qual é o meu raio 2? Meu raio 2, ele vai de O2, tá vendo aqui, ó, O2, tá bom? Até o meu A, tá vendo? O2. Então, repara que o D, ó, se eu fizer R1, tá vendo? R1 menos R2, vai sobrar só o D. Então, nesse caso aqui, das circunferências serem tangentes interiores, o D vai ser quem? Vai ser R1 menos R2, tá bom? Exatamente igual a R1 menos R2. Repara que quando elas são tangentes, né, nós temos aqui igualdades, né, isso, igualdades. Quando elas são secantes, internas e externas, né, nós temos um sinal de maior, menor, por aí vai, né? Mas sempre que é tangente, temos igual, tá bom? Então, ó, tangentes interiores, o D, a distância de O1 até O2 é R1 menos R2. Tangentes exteriores, né, se tocam no ponto só, uma fora da outra, o D é a soma de R1 com R2, tá bom? Então fiquem ligados nessa parte que é super importante das posições relativas entre duas circunferências, tá bom? Grande abraço, bons estudos e tudo de bom!